Eram apenas algumas horas antes da meia-noite. Alguns dos 2.200 passageiros de um grande transatlântico luxuoso ainda estavam festejando nos belos lounges de primeira classe. O resto estava dormindo em suas camas. Alguns deles em cabines espaçosas cheias de pinturas e decoradas com esculturas ornamentais. Outros em quartos minúsculos abaixo do nível do mar. Todas essas pessoas tinham apenas uma coisa em comum. Naquela fria noite de abril, todas elas estavam indo de Southampton, na Inglaterra, para Nova York. O navio era chamado Titanic e naquele momento era considerado inafundável. No início da jornada, o navio quase colidiu com o navio a vapor New York. Felizmente, o Titanic conseguiu passar pelo outro navio com alguns metros de sobra. Os passageiros soltaram juntos um suspiro que encheu o convés do navio. Mal sabiam eles o que os esperava em um futuro próximo. Vários dias depois, quando o navio já estava no Oceano Atlântico Norte, a 595 quilômetros de distância de Newfoundland, o inimaginável aconteceu. Por volta das 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril, aqueles que ainda estavam acordados foram derrubados por alguma força misteriosa e poderosa. Passageiros que já estavam em suas camas foram jogados ao chão. Gritos e confusão total. Meses antes de o desastre acontecer, um pedaço gigantesco de gelo havia se separado de uma geleira no sudoeste da Groenlândia. Se formou da neve que havia caído há cerca de 100.000 anos, quando mamutes ainda vagavam pelo planeta. Quando o iceberg começou a sua jornada, era uma coisa enorme. Quase 520 metros de comprimento e pesava 75 milhões de toneladas. Mas então, flutuou muito mais ao sul do que o normal, bem na área em que o Titanic precisava atravessar a caminho da América do Norte. Mesmo depois de derreter na água por meses, o iceberg ainda pesava impressionantes 1,5 milhão de toneladas. Sua parte superior se elevava sobre a água por quase 30 metros. Mesmo assim, parecia inofensivo ao lado do enorme transatlântico, mas apenas à primeira vista. O que as pessoas viam era apenas uma pequena parte de um pedaço enorme de gelo. A maior parte de qualquer iceberg fica escondida sob a superfície, com apenas 1/10 visível acima da água. O iceberg do Titanic não foi uma exceção. No momento em que colidiu com ele, o navio foi condenado. Incapaz de desviar seu curso, ele colidiu com o gelo, rompendo pelo menos 5 de seus compartimentos do casco. Eles imediatamente começaram a se encher de água, que então inundou cada compartimento, um por um. A frente do navio começou a afundar, elevando a parte de trás quase verticalmente no ar. E então, com um rugido ensurdecedor, o navio quebrou ao meio. O resto é história. Mas e se o que sabemos sobre o desastre não for verdade? E se o navio não tivesse sido destruído por um iceberg? E se tivesse sido algo mais traiçoeiro e muito mais vivo a afundar o Titanic? Muito, muito abaixo da superfície, nas profundezas escuras do oceano, uma sombra se esconde. Imagine uma criatura enorme, redonda, chata e cheia de braços. Ou melhor, tentáculos poderosos. Se assemelha a uma lula gigante ou polvo, mas muito, muito maior. Suas descrições vão de até 10 navios a 2,4 quilômetros de comprimento. Há rumores de que marinheiros azarados às vezes confundem um monstro marinho com uma ilha. Mas, em vez de pisar em terra firme, eles são arrastados para o oceano. Essas pessoas encontram o Kraken, uma criatura lendária temida por todos que partem em uma viagem marítima. Normalmente, o Kraken assombra os mares ao largo das costas da Noruega, passando pela Islândia e até a Groenlândia. Quem sabe o que levou a besta mais longe de casa? As águas do Atlântico Norte também são frias e a criatura se sente bem e curiosa. Uma vez que percebe o Titanic, o navio não tem como escapar da sua atenção. Está escuro, é por isso que aqueles no transatlântico não percebem os primeiros sinais de alarme. A água ao redor do navio começa a borbulhar. Se você esticar os ouvidos, poderá ouvir sons borbulhantes bizarros. Se esticar os olhos, poderá ver milhares de peixes e águas-vivas subindo à superfície. Eles sentem haver algo acontecendo lá embaixo. Mas, mesmo que alguém no Titanic percebesse essa atividade, não teria tempo de sair do caminho da besta horrível. Seu tamanho enorme e tentáculos super longos e fortes o transformam em um predador do qual você não pode escapar. Um garoto de 9 anos de pé no convés não sabe nada sobre o monstro marinho. Ele está apenas observando inúmeras pequenas ilhas saindo do mar, muito, muito lentamente. O garoto não entende porquê, mas todo o sangue em seu corpo de repente gela.
Centenas de peixes minúsculos estão pulando nas piscinas entre esses bancos de areia. Mas logo eles rolam para a água pelas laterais da coisa gigantesca. Várias pontas afiadas aparecem acima da superfície. O garoto intrigado acha que parecem chifres. Elas ficam cada vez mais grossas quanto mais altas sobem. Em breve, estão se elevando sobre o enorme Titanic, superando o navio. Esses chifres são os temidos braços do Kraken. O garoto está paralisado pelo medo. Mas então, ele vê o olho do monstro. É tão grande quanto um elefante. Isso faz com que o garoto volte a si e se afaste, gritando como se não houvesse amanhã. O grito do garoto atrai as pessoas. Elas se reúnem ao lado do navio, tentando identificar o que tanto assustou a criança. E então, elas veem. Primeiramente depois mais e mais passageiros e tripulantes se inclinam sobre o corrimão para dar uma olhada melhor. Eles não estão sendo descuidados, estão apenas em choque. Na verdade, é difícil acreditar em seus olhos quando dizem que uma besta terrível está prestes a atacar o navio em que você está. Além disso, está escuro, e ninguém pode ver claramente o que é essa enorme sombra escura. Mas os próximos minutos provam que não é uma miragem. De repente, a criatura levanta um de seus braços monstruosos e o estica em direção à embarcação. Pode muito bem ser mais longo do que todo o casco. As mulheres começam a gritar e desmaiar. Os homens parecem estar igualmente aterrorizados. Aqueles que conseguiram manter a cabeça em ordem pegam as crianças e correm buscando abrigo. É quando o primeiro golpe poderoso sacode o navio. O Kraken esperou o suficiente, está pronto para a ação. O pânico toma conta das pessoas a bordo do Titanic. Correndo sem rumo e gritando, elas criam um caos que deixa a besta ainda mais interessada. Normalmente, o monstro só quer não ser incomodado. Ele descansa no fundo do oceano, usando seus longos tentáculos para se fixar ao mundo e caçar comida preguiçosamente. Ele só sobe à superfície quando o tempo está excepcionalmente quente ou quando é perturbado. O Titanic provavelmente é tão grande e barulhento que interrompeu o sono da criatura. Quando a besta chega à superfície e vê um grande barco brilhante, uau! A coisa hipnotiza a criatura. Ela estende um de seus tentáculos para tocar a construção em comum. O material é duro e a besta se pergunta se a coisa vai quebrar quando espremida. Sem perder muito tempo, ela envolve vários braços ao redor do navio e tenta esmagá-lo. Criaturas minúsculas indo de um lado para o outro, caindo ao mar e fazendo barulhos agudos irritantes começam a irritar o Kraken. Ele está ficando bravo, o que faz com que ele solte o navio. O monstro circunda o Titanic várias vezes, preparando-se para o próximo ataque. Dessa vez, o ataque é muito mais forte. Dobra o metal e o torna quebradiço. Mais um movimento de um tentáculo hábil e o navio começa a se encher de água. O Kraken recua, como se quisesse aproveitar os resultados de seus esforços. Mas então, percebe que o navio está tentando acelerar em tentativas fúteis de ganhar alguma distância do monstro. As pessoas a bordo do Titanic suspiram de alívio. A besta não está à vista. Mal sabem elas que o Kraken nunca deixa seus brinquedos escaparem. O navio está começando a desacelerar. Sua parte traseira está se levantando lentamente e a parte da frente está descendo debaixo d'água. Passageiros e tripulantes estão caindo no convés. A maioria deles está com muito medo de fazer qualquer barulho. É por isso que tudo está acontecendo em um silêncio quase completo e sinistro. Até que o navio se quebra em duas partes sob seu próprio peso. O acidente é tão poderoso que assusta até mesmo o Kraken. Assustada, a besta mergulha de volta no oceano, o que cria um enorme redemoinho fervente naquele local. A sucção está arrastando o que resta do Titanic para as profundezas do oceano. Mas o mais trágico aqui, o Kraken nem está interessado nas pessoas a bordo do navio. Essa criatura se contenta em mastigar peixes, ela não precisa de presas maiores. É a curiosidade do animal que agora está puxando o enorme navio para o fundo. O majestoso transatlântico tem alguma esperança? Acho que você sabe a resposta.